Não corra, minha filha. Virei aí. E aí eu queria saber... A Culpa é de Mamãe é uma peça que vai despertar em você várias sensações. A sensação da comédia, a sensação de identificação, a sensação de instinto de amizade, de amor, de descoberta, de sexualidade, de uma série de coisas do cotidiano da gente. O Lino e a Natália, eles, por sorte, se deram muito bem, né? Cada um tem sua personalidade muito forte, mas eles se entendem. Eu acredito que os desejos, os anseios, os objetivos deles são muito semelhantes, né? De querer vencer na vida, de querer encontrar algo que lhe faça feliz, seja um emprego, seja um relacionamento, e eles compartilham isso muito bem, né? Entendeu? Na outra canto? Sim, como é? Se fugitar. Se for de quem? Se fugitar. Pra mim, essa estreia tem um gosto ainda mais diferente, né? Ainda mais único e singular, que é esse gosto de poder pela primeira vez fazer uma peça de teatro convencional. Eu estava acostumada a fazer apenas teatro musical e é uma sensação incrível, é maravilhosa. Não tem tanta diferença, o nervosismo é o mesmo, a tensão é a mesma, a vontade de não errar, de fazer tudo da forma como a gente ensaiou é a mesma. Pra mim, a parte que eu tenho mais gratidão de estar nesse processo, de estar na construção desse espetáculo é exatamente isso. É de poder experimentar essa experiência, de viver a construção de um trabalho leve, né? E lindo. Tá com o nariz entupido, diga. Fazer as pessoas rirem é uma coisa assim, uma sensação maravilhosa. Coloquei meu shortinho. Coloquei minha regatinha. E aí? Coloquei o colchonete no chão. E deitei pra fazer umas abdominais. E aí? E aí eu dormi que eu tô... Trabalhar com essas pessoas foi muito legal, assim. O Jeff, a Bia, o Diego, a Vanessa, o Léo, assim, foi muito interessante porque, apesar de eles terem, digamos, tamanhos diferentes dentro do espetáculo, todos eles têm a mesma importância. Eu tive esse cuidado em mesmo os personagens que aparecem menos, eles tenham importância central na história. O personagem do Léo, que faz o Rodrigo, o personagem da mamãe, então nem se fala. E você tem o personagem do Diego, que é um personagem que representa um núcleo de comédia muito bacana, assim, né? Ele acrescenta muitas piadas na história. E, obviamente, a linha dos dois protagonistas, o personagem da Natália e a personagem do Lino, que foi muito interessante de escrever, de ver nascendo na mão do Jeff, na mão da Bia. Eu fiquei muito feliz com o resultado, assim. Antes da estreia mesmo, eu já tinha conversado com eles que eu achava que estava ótimo, assim, que independente do que acontecesse, eu estava muito feliz com o resultado, e isso é mérito deles. É um trabalho das pessoas que fizeram, que subiram no palco, que estão nesse espetáculo. Como eu escrevi o roteiro, eu já tinha um pouco a visão do que eu queria na hora de dirigir. Eu escolhi o elenco, as pessoas que estavam em volta. O Jarison me indicou o Diego para fazer o personagem do Sérgio. E foi muito legal, ele foi um presente dentro do espetáculo, dentro do elenco, foi muito bacana. Baseado no que eu já tinha escrito, eu já tinha total noção do que fazer no norte dos primeiros ensaios. A gente tem um cronograma de ensaios, de marcações, de tudo. A gente trabalha de uma forma muito organizada, porque a gente sabia que ia ter pouco tempo e pouco recurso. E dentro do que a gente tinha, o resultado saiu muito melhor do que eu esperava. O elenco, o Jarison, o Solon, eles contribuíram muito para o resultado final do espetáculo. Eles contribuíram bastante. Isso não tá longe de ser um trabalho só meu, assim, tá muito longe, assim. A peça não seria o que foi sem essas pessoas. Passada. Acabei de fazer um teste no Facebook pra saber quem eu era no RBD, deu que eu era Lupita.
O espetáculo, gente, ele é muito bacana. A ideia é que você venha, a ideia é que quem venha, na verdade, morra de rir. E é isso, eu tenho certeza que para quem assistiu o espetáculo, sai muito feliz, sai renovado, sai com um espírito diferente e faz principalmente, que é um dos nossos objetivos, faz com que você queira ir para o teatro de novo. E isso é muito importante pra gente. O espetáculo, o ensaio, a peça, até a apresentação está sendo muito divertido, está sendo muito dinâmico, muito bem organizado e a gente só tem a crescer ao longo do processo todo, né? Até o final. Ao longo dos ensaios, o que foi mais difícil foi a procura do personagem. Quem esse personagem era, qual a profundidade que ele tinha, até onde ele quer chegar, quem é ele de fato. E todo dia eu tento rever o texto para poder chegar o mais próximo dele. Eu acho que essa é a maior dificuldade, mas o texto, o Sérgio é tão dinâmico, tão profundo, a gente pode ter tantas possibilidades com ele que eu estou me divertindo no processo. Então essa dificuldade está sendo também uma diversão. Eu estou muito honrado em fazer parte dessa equipe, de ter sido convidado para fazer a peça de mamãe. Eu já conhecia algumas pessoas de vista, algumas eu admirava, e estar fazendo parte dessa equipe está sendo para mim muito legal. Sérgio, o envelope tá aberto. Aberto? Vamos, moçada, que estranho. Eu poderia jurar que quando eu peguei tava fechado. O envelope tá úmido, Natália? Não, amigo, por quê? Porque eu imaginei que tivesse escorrido a peroba pela cara do seu Sérgio, né, gente? O que isso tem a ver? Na verdade, nada, porque eu tô com fome mesmo. Eu tô com fome. Não, mas os O Sérgio, ele é o vizinho querido e amado do Lino e da Natália, e ele sempre tá lá. Ele tem um amor, um carinho por esses dois, apesar de não ser muito recíproco o carinho e o respeito que eles têm. Mas é um personagem que é um cara de pau, que ele pede tudo, ele não tem nada de casa, ele só vai pedir na casa dos vizinhos. E é um cara relaxado, bipolar, é um cara que tem muitas surpresas por aí. Os personagens são um pouco o espelho da gente, mesmo que pareça duvidoso, algumas condutas, mas eu quero muito que você assista porque tá muito legal e vocês vão rir muito, eu tenho certeza absoluta disso. Então, eu acho que normalmente sempre varia a forma de você guiar a construção de um figurino de qualquer produção, qualquer espetáculo, né? No A Culpa é de Mamãe, como é um ambiente muito do cotidiano, a ideia do cotidiano, eu não fui... Normalmente eu penso em paletas, eu penso em grupo de cores. No caso da Culpa é de Mamãe, eu pensei primeiro nas roupas em si, como elas estariam se montando, e daí eu fui com o que eles tinham para me oferecer, ou com o que a gente poderia conseguir, e ali organizando algo que se casasse e que se completasse, assim, como você sabe que vai ter que trabalhar com algo que já existe, você já tenta se manter em algo mais real e realista, o que acho que acaba ajudando numa proposta de uma peça que está situada no tempo atual, num lugar real, num cotidiano de uma vida comum da cidade normal, né? Então, ajuda nessa questão de serem roupas reais para pessoas reais, entendeu? Porque todos os personagens eles têm isso, eles são muito reais. Você consegue ver eles no dia a dia, você consegue identificar eles no seu dia a dia, pessoas que você conhece, que lembram aquelas pessoas. Então, ajudou nesse ponto de tornar mais fácil essa construção. Dificultou às vezes a gente achar elementos específicos, como por exemplo a gente tinha referências muito específicas para cada personagem. Então às vezes tinha isso, às vezes pro Jeff, no caso pro Lino, né, conseguir alguma coisa que era muito específica, uma pantufa ou algo que tivesse uma vibe mais talvez despojada, mas ainda assim elegante, estilosa, enfim. Fazendo a Celina na peça, então tá sendo bem bacana ficar com esse personagem, porque é um personagem bem cheio de reviravoltas. A questão do processo, né, que a gente está tendo para levantar a peça, para levar para vocês esse espetáculo pronto, está sendo muito divertido, muito leve.
O elenco todo já se conhece de outros trabalhos, então tá todo mundo bem entrosado. Todo mundo tem uma veia cômica, então isso facilita bastante o processo. A gente se diverte. Pencas, eu queria muito que vocês tivessem como ver os ensaios, porque não, assim, difícil uma cena que todo mundo se segure para não rir. Vai ser bem difícil a gente fazer em cima do palco para vocês, sem se deixar escorregar, mas a gente está trabalhando nisso. E a peça está muito bem escrita, então, assim, muitas tiradas atuais, né? É uma peça que fala muito da questão de família, de assuntos entre amigos, entre casal, né? Tem aquela coisa... São tiradas que fazem parte do cotidiano de todo mundo, então não tem como não se identificar com algum pedaço do que está acontecendo no meio da peça. Tem o desafio da diferença de idade, né? Que a gente tem que estudar e fazer toda essa mudança. A gente tem que fazer vocês acreditarem que eu sou a mãe na peça e isso é bem bacana. Com relação à maquiagem, pra mim, a maquiagem é super importante. Eu acho que, especialmente para os personagens meus e do Diego, que faz o seu Sérgio, né, pra mãe e pro seu Sérgio, eu acho que eles dão, assim, um up no nosso trabalho, porque a gente não conseguiria, né, aparentar fisicamente com expressões de pessoas que já têm mais de 40, 50 anos de idade. Isso é muito complicado, eu admiro muito os atores que conseguem fazer essa construção. É uma das construções que eu acho mais complicadas de se fazer, essa construção de você ter esse envelhecimento. E pra mim a maquiagem, ela lhe dá esse up. Bom, a Celina é um personagem que eu tô adorando fazer, porque ela me traz uma abertura para coisas que eu nunca fiz como atriz, né? O personagem, ele traz muita reviravolta na história e ele é cheio de mistérios que a gente não descobre até o finalzinho da peça. Ela é super divertida, ela é uma mulher super descolada, assim, e vai trazer muito conteúdo, assim, para ajudar no final da peça aí a desenvolver tudo e dar uma solução no final da confusão. Eu sou Leonardo de Sá, meu personagem é o Rodrigo e o processo está sendo bem legal porque é uma linguagem que eu nunca tinha feito, que é o naturalista, né? Bem perto do cinema, mas só que sendo em teatro. Eu tenho mais experiência sendo uma coisa mais caricata, mais over, de mais movimento e mais a pessoa olha e vê que aquilo é aquilo. E sendo assim, tem que ter mais cuidado, porque para não parecer falso. Tem que ter a arte do cotidiano, mas sendo teatro. Então você tem que passar aquilo ainda mais de uma forma engraçada. E está sendo bem desafiador, confesso, mas está sendo incrível. Como artista, está sendo incrível porque foge do cotidiano que eu vivo. Meu personagem, como eu disse, se chama Rodrigo. Ele aparece do meio para o fim. E ele é irmão do dono da empresa, com a qual a Natália quer conseguir um emprego. Ele é um cara legal, bonito, atraente, hétero, que se interessou pela Natália e aí vai rolando as histórias e vai acontecendo. Eu também amo. A estreia foi incrível, porque a energia do público muda totalmente, né? O teatro sem o público, sem a presença humana ali, você assistindo, aquela energia que troca, não é teatro, é filme, é outra coisa. Então, eu acho que com o público foi maravilhoso. O público estava muito inteiro, estava muito prestando atenção, rindo das piadas, se divertindo. O que a gente quer, né? Nosso propósito. Não tenho nem palavras, foi incrível. Esse processo foi bem particular porque a gente está num espaço muito comum, num ambiente no qual o texto traz que é uma sala de uma casa. Então essa luz ela tem que se comportar dentro desse ambiente, esse espaço físico, esses móveis, essa parede, ela tem que se comportar e o elenco ele tem que se moldar e se adequar a esse ambiente muito comum. Então o primeiro desafio é trazer
levantar esse recurso para uma peça de teatro, para um espetáculo. E esse espaço ele também tem que ser versátil a ponto de que ele não fique sacal durante todo o texto. O mais interessante é que o texto ele é muito rico, é um texto muito inteligente e ele tem muitos pontos de virada, e o elenco também é um elenco muito seguro no que está fazendo. O espetáculo é muito divertido, então fica fácil de você imaginar, de você criar elementos, de você adequar uma situação técnica em um projeto desse nível. Existem algumas sacadas que foram incrementadas ao longo do processo criativo para que a gente conseguisse tirar esse ambiente da casa e transpor o espectador para outros locais onde a gente não descaracterizasse aquele ambiente. Nesse espetáculo, ele fluiu de uma maneira muito natural. A gente teve um tempo de pré-produção, a gente entrou no espaço com antecedência, a gente pôde testar alguns elementos. Essa parceria entre Quarteto Produções e com realização da Clichê veio muito a calhar, porque são equipes que têm um pensamento e um raciocínio muito em prol do objetivo, em prol do espetáculo, em prol do projeto. E a gente teve uma tranquilidade muito grande em desenvolver esse trabalho. A cidade, ela tem carência e, acima de tudo, é um produto que quem assiste quer voltar, quer convidar alguém, quer dizer, rapaz, essa é muito massa, eu quero que alguém venha assistir, eu vou mandar o fulano, eu vou mandar o cicrano vir assistir, porque é muito divertido, é muito agradável, é um espetáculo leve de 1h10, que parece que é 15, 20 minutos, porque a trama ela é muito desenvolvida e muito desenrolada, e quando você menos espera, você consegue se visualizar nos personagens. Então tá sendo uma experiência muito bonita e muito gostosa de se viver. Estás tão radiante hoje. Ó, lindo. Parece que passaste o dia no sol, no spa do Beach Park, com massagem nos pés, com olhos ferventes, pepinos dos olhos, beleza negra. Desembucha logo, viado! Esse processo do espetáculo está sendo um verdadeiro presente na minha vida artística, porque me desafia a ir além, a experimentar outros gêneros, porque eu estava trabalhando muito o gênero do teatro musical, que é muito bacana, e nele eu já explorava personagens de gênero cômico, mas que agora é outro momento, é um momento de experimentar essa naturalidade, experimentar um teatro que é quase TV e fazer um roteiro original de um cara que é teu amigo, que é uma pessoa que você admira, e trabalhar com pessoas que você admira, que te impulsionam a seguir a carreira artística, é muito bacana. Não é só você por você, ou é um texto de outra pessoa, é uma coisa muito próxima, muito nossa, é muito fortaleza, é muito engraçado, é muito perto da gente. Estar trabalhando num processo em que você se identifica, em que você se vê, em que você se realiza, é muito, muito bacana. Então tá sendo muito legal. A Natália é toda cagada, literalmente, e eu me identifico bastante com ela porque ela tem essa garra de querer até o fim, de batalhar pelo que acredita, de batalhar pelo que ela quer. Ela é uma menina que veio do interior, que estudou publicidade na capital, e aí, estudando isso, ela termina, se forma, e a mãe dela quer que ela volte pra casa porque ela não consegue arranjar um emprego. Mas ela não tá nem aí, ela vai até o fim, e assim, até ela arranjar ou até não arranjar, não sei, descubram se ela vai arranjar ou não, ela se caga inteira, assim. A vida não é muito mole pra Natália, mas quem sabe, né? Se o roteirista concordar, ela merece um final feliz com seu príncipe encantado. Mocinha, tudo bom contigo? Oi, amigo querido, tudo bom? Tudo jóia, meu anjo. Quando eu recebi o convite pra fazer a Natália, eu acho que eu não esperava que o presente fosse ser realmente tão grande. Eu sou muito, muito grata a essa experiência, porque eu acho que eu nunca vivi um processo onde produção e todos os outros detalhes, figurino, maquiagem, iluminação, tudo se juntava, tudo era muito próximo da gente. Então a gente estava ali palpando o que estava acontecendo, entendendo, vivendo essa experiência como artista é uma coisa muito rica. E assim, eu realmente nunca tinha vivido isso como atriz antes, assim. Eu comecei a fazer teatro muito nova, mas a Natália é a minha primeira protagonista. E isso pra gente que é atriz, assim, é tranquilo, porque não importa o que a gente esteja fazendo, a gente quer estar em cima do palco, a gente quer estar brincando, a gente quer estar aprendendo. Mas realmente, viver a Natália, ter esse prazer de ter recebido esse presente que é essa personagem, o presente que foi esse elenco, essa produção, essa direção, esse roteiro lindo, enfim, realmente vai ser um negócio que eu vou levar pra sempre, porque me transformou, porque
porque me fez crescer e tem me feito crescer e ainda vai me fazer crescer muito. Uma experiência assim que eu vou guardar pro resto da minha vida, porque essa sensação nada paga, nada se iguala a ela, sabe? Eu sempre imaginei, assim, tendo um amor desses de filme, sabe? Ai, eu já sei como é. Era tipo assim, vocês estão no supermercado, aí os dois estão com o Oscar relotado. Aí tá cheio de sucrilhos, Kellogg's, aí vocês se batem, os sucrilhos caem, vocês se olham. Não, bicha. Não, é outro filme. Qual filme? É assim, ó, eu sou entregador de pizza. Aí eu chego na casa dele com uma pizza, aí eu tô, tipo, sem roupa, só com manjericão cobrindo. Menino! E como você vai Mais um projeto da Clichê, né? Eu e Dan, quando a gente se reuniu a primeira vez para idealizar, a nossa filosofia sempre foi principal se divertir e poder exercitar uma coisa que a gente gostava e talvez transformar isso numa oportunidade de viver disso, né? Hoje a Culpa é de Mamãe, ela meio que vai concretizando essa nossa caminhada nessa situação de confirmar esse nosso objetivo de tentar transformar a arte como um trabalho, né? Tentar profissionalizar a arte. E às vezes as pessoas elas estão acostumadas muito a fazer aquela coisa da forma do improviso, da ajuda, do acompanheirismo, e isso não é errado, eu acho, até admiro e acho maravilhoso. Mas eu acho que o mercado cearense, o mercado fortalezense, ele só vai ser aquecido a partir do momento que a gente valorizar o trabalho do outro. É uma preocupação muito grande do Daniel, que passou a ser minha preocupação também, em toda a produção da gente, com o recurso que a gente tem, às vezes apertadíssimo, a gente valorizar cada pessoa que está com a gente. Obviamente a gente busca apoio, a gente busca patrocínios, mas às vezes não são tão fáceis, tão acessíveis, porque a gente também ainda a gente não tem ainda a visibilidade, a notoriedade que alguns projetos maiores têm. Mas é uma busca, é uma caminhada, a gente sabe que essa caminhada é uma caminhada às vezes tortuosa, difícil, mas a gente não vai desistir de tentar caminhar em busca disso. Me orgulho muito de ver um projeto da Clichê com esse padrão, com essa qualidade, né? E a Clichê, ela está amadurecendo a um ponto de a gente ver um espetáculo desse e se igualar a espetáculos que a gente admira muito aqui da cidade, pessoas que a gente já acompanha, que foram inspiração para a gente, tanto para mim quanto para o Dan. E é muito significativo para a gente essas pessoas virem nos assistir, virem ver o espetáculo que a gente montou e sair elogiando e sair muito satisfeito e principalmente com um sorriso no rosto porque assistiram a algo que lá atrás eles foram a inspiração para algo que a gente faz hoje. Coisa mais linda da minha vida. Meu anjão comeu bosta. Quando a Quarteto trouxe essa infraestrutura, ela trouxe uma estrutura que a gente não tinha costume, porque normalmente era eu e o Daniel. O Daniel fazia uma coisa, fazia outra, e a gente ia fazendo e acabava ficando tudo muito centralizado da gente. Porque a gente sempre se preocupou em que o elenco fosse elenco e produção fosse produção, né? E com a Quarteto chegando, o elenco foi elenco. A gente viu o elenco chegar para ensaiar preocupado com o texto, preocupado com as marcações, preocupado com o que é de função e de importância para o ator executar. E a gente ficou responsável pela nossa parte, de produzir e de fazer acontecer. Quanto mais você setoriza o processo, fica mais fácil e menos sobrecarregado para cada pessoa. Então cada pessoa faz a sua função e cada pessoa fazendo sua função, acaba que quando na hora de prestar satisfação daquela função, está tudo funcionando. Então eu acho que hoje em dia a gente consegue enxergar que a gente quis sonhar, sonhou, realizou, hoje faz coisas que a gente nunca passou pela nossa cabeça fazer, a gente consegue fazer e a gente acredita muito uma coisa que o Solon fala muito. Você não consegue fazer nada só. Você não vai conseguir fazer nada só.